Vou começar agora. Então, de novo, obrigada pelo convite. Eu fico feliz de apresentar para vocês os resultados do meu trabalho de mestrado que eu fiz aqui na Alemanha, no Laboratório de Agroecologia em Göttingen. Então, o meu trabalho se titula Os efeitos da consorciação de culturas sobre a biodiversidade e controle biológico de pragas. Eu peço desculpas que os meus slides vão estar em inglês e também se tem meu português está um pouquinho enferrujado, então daí qualquer coisa é só perguntar. Bom, então, atualmente, ao redor de 30% da superfície terrestre, ela é dedicada para atividades agrícolas. E, mais exatamente, a agricultura a grande escala está dentro dos usos do solo que são mais desfavoráveis para a conservação da biodiversidade. Aí, a diversificação de culturas, que é definida como o cultivo simultâneo de duas ou mais culturas no mesmo área de solo, ela é proposta como uma alternativa sustentável para promover não só biodiversidade, mas também serviços ecossistêmicos. De fato, Diniz e colaboradores, em 2019, eles demonstraram que a riqueza de inimigos naturais e de polinizadores está positivamente correlacionada com serviços ecossistêmicos como controle biológico de pragas e polinização em paisagens agriculturais. Então, existem vários tipos de diversificação de culturas e eles diferem entre eles de acordo com a sua segregação temporal ou espacial. Nesse trabalho, a gente focou num tipo específico de diversificação de culturas, que é chamado strip intercropping, ou cultivo em faixas. Nesse tipo de diversificação, as culturas, elas são semeadas, elas são cultivadas em faixas, uma do lado da outra. E uma característica muito importante é que as faixas, elas devem estar constituídas pelo menos por duas fileiras da mesma cultura. Para vocês terem uma imagem, né, melhor na sua cabeça, aqui tem uma comparação de dois tipos de diversificação. Aqui é row intercropping, em que as culturas são semeadas só numa linheira, cada uma. E o que a gente está trabalhando, pelo menos uma das culturas tem que ser semeada pelo menos em duas linheiras, fileiras. O strip intercropping, ele tem sido estudado ou aplicado mais comumente em regiões asiáticas, na Ásia. E as espécies de culturas mais usadas são as combinações entre cereais e legumes. Então, duas hipóteses principais têm sido propostas para entender como que a diversificação de culturas de fato promove biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Por um lado, a gente tem a hipótese dos inimigos naturais, que propõe que a maior heterogeneidade de habitat, que é promovida pela diversificação de culturas, vai atrair o maior número de predadores em comparação com habitats mais simples, como as monoculturas. E, portanto, vai promover maior controle biológico de pragas. Daí, com isso na cabeça, a gente espera, então, que em áreas que são diversificadas, vai ter uma maior diversidade de predadores naturais em comparação com monoculturas. Do outro lado, a gente tem a hipótese da concentração de recursos, que prediz
que as pragas, elas vão encontrar mais facilmente áreas homogêneas, como os monocultivos, que vão oferecer uma maior quantidade de recursos alimentares e, portanto, vai promover que as pragas permaneçam por mais tempo nessas áreas. Daí, com isso em mente, de novo, a gente espera que nas áreas de monocultura vai ter uma maior abundância de pragas comparado com áreas diversificadas. No nosso trabalho, a gente quis testar se o cultivo em faixas de dois dos maiores culturas da Alemanha, que é a canola e o trigo, vai, de fato, promover maior diversidade de predadores naturais e maior controle biológico de pragas, comparado com monoculturas. Também a gente quis testar se na interseção das duas culturas, onde as duas faixas se encontram, e onde a gente espera ter uma maior heterogeneidade de hábitat, a gente quer ver se esse efeito vai ser acentuado. E por último, a gente quis testar se o uso de inseticida tinha uma influência nessa resposta. Então, a gente coletou dados para esse trabalho em 3 fazendas dedicadas ao cultivo de canola ou trigo com métodos convencionais. E elas foram localizadas no estado de Lower Saxony, na Alemanha, meio que no centro. Em cada uma das fazendas, a gente tinha áreas que foram dedicadas para monocultura de canola ou áreas dedicadas para monocultura de trigo. E uma área que foi dedicada para o cultivo em faixas das duas culturas. Dentro da área dedicada para cultivo em faixas, a gente tinha uma área que foi livre de inseticida. E ela cobria pelo menos 4 faixas e tinha uma largura de 15 metros. A gente usou armadilhas para coletar dados da diversidade de inimigos naturais e contagem e observações visuais para coletar dados de densidade de pragas e taxas de parasitismo para as duas culturas, de áfidos do trigo e de larve de besouro do pólen para a canola. A gente expôs as armadilhas por 48 horas e a gente fez isso em 2 temporadas. Primeiro, no pico de floração da canola, em maio, e depois no pico de floração do trigo, em junho. Aí, dos pitfalls, a gente separou e organizou os besouros carabídeos e as aranhas, e enviou eles para identificação taxonômica por especialistas. A gente coletou dados de densidade de pragas em parcelas de 1 metro quadrado ao redor das armadilhas do trigo para os áfidos e de canola para a larva do besouro de pólen, onde a gente contou o número de áfidos em 50 brotos de trigo por cada parcela, e o número de larve que foi encontrado em 5 ramos de canola, também em cada parcela. A gente mediu as taxas de parasitismo nas mesmas parcelas, onde contamos o número de áfidos mumificados, também, de novo, em 50 brotas de trigo por parcela, ou o número de larva infestada, também em 5 ramos de canola em cada parcela. Usamos, a gente só
modelos lineares mistos, para testar a influência do tipo de cultivo, de metodologia de cultivo, ou a localização da armadilha, ou o uso de inseticida nas nossas variáveis de resposta, que foram a diversidade de inimigos naturais, as densidades de pragas e as taxas de parasitismo. A gente rodou os modelos para cada variável explicativa separadamente. E incluímos nos modelos também um termo aleatório que inclui a informação da localização espacial, o método de cultivo e o tipo de cultura de cada ponto de amostragem. Então, para os modelos que incluíram o tipo de cultivo como uma variável explicativa, a gente usou como ponto de amostragem os dados de 4 armadilhas que vizinhas ou adjacentes uma da outra. E a gente fez isso porque a gente queria capturar nos nossos dados o gradiente de heterogeneidade das faixas. Fizemos o mesmo nas monoculturas para comparar. Do outro lado, para os modelos que incluíram a localização da armadilha como variável explicativa, o nosso ponto de amostragem consistiu em informação de só uma armadilha que estava localizada ou na borda da faixa ou 10 metros mais para o interior da faixa. E a gente usou dados de armadilhas localizadas na mesma localização espacial, nas monoculturas, para comparação. Nos modelos que incluíram o uso de inseticida como a variável explicativa, a gente usou como ponto de amostragem, de novo, 4 armadilhas vizinhas uma da outra. Mas, nesse caso, a gente só usou dados dentro da área de cultivo de faixa. Por quê? Porque a gente não tinha uma área livre de inseticida nas áreas de monocultura. Então, nesses modelos, a gente só comparou dentro das áreas de cultivo de faixas se foi manejada convencionalmente ou estava livre de inseticida. Então, no geral, a gente conseguiu caracterizar a fauna de artrópodes para as duas culturas durante todo o período vegetativo. E, fazendo isso, a gente coletou 45 espécies de besouros carabídeos e 47 espécies de aranhas. Também a gente encontrou padrões espaciais e temporais na comunidade de fauna de artrópodes, onde a gente aqui pode ver que os besouros, eles foram bem mais abundantes na segunda temporada de coleta, onde foi o pico de floração do trigo, e eles foram maiormente associados a áreas que estavam cultivadas de canola. Por outro lado, mesmo as aranhas, elas não foram significativamente mais diversas ou abundantes em nenhum dos dois períodos, elas sim foram mais associadas a áreas cultivadas com trigo. Ok, então, por outro lado, mesmo que a gente encontrou um pouquinho, a maior abundância de besouros e aranhas em armadilhas localizadas na interseção das duas faixas, a diferença não foi significativa. Então, a gente não pode falar que a gente não encontrou um efeito de borda, né, na diversidade de predadores naturais nas nossas cultivos em faixa. E a gente encontrou o mesmo padrão para as densidades de pragas, onde
independente da localização da armadilha, as densidades das pragas para as duas culturas não foram diferentes. Mas a gente encontrou um efeito de borda nas taxas de parasitismo do besouro do pólen, onde a gente encontrou uma taxa maior nas armadilhas que estavam localizadas mais para o interior da faixa cultivada com canola. Também, no geral, a gente não encontrou um efeito significativo do uso de inseticida, nem para a abundância, nem para a riqueza de besouros ou aranhas, nenhum dos temporadas de coleta. E aconteceu o mesmo para as densidades de pragas e para as taxas de parasitismo. Mas a gente encontrou algo muito interessante, e é que, de fato, a diversificação da agricultura, ela promoveu menores densidades de pragas comparadas com monocultivos. E isso foi encontrado para as duas culturas. Também a gente encontrou que nas áreas diversificadas, as taxas de parasitismo o áfido do trigo foram significativamente maiores do que nos monoculturas. Porém, a gente não encontrou a mesma resposta em áreas cultivadas com canola. Então, em termos gerais, a gente, com nossos resultados, a gente não encontrou uma evidência que suporta a hipótese dos inimigos naturais, na qual, como eu já tinha falado, a gente estava esperando que nas áreas diversificadas ia ter uma maior diversidade de predadores. Porém, a gente encontrou níveis intermediários de diversidade de predadores naturais nas áreas diversificadas, o qual sugere que a mistura de culturas de trigo e canola pode promover um arranjo único de comunidade de artrópodes, que pode incluir espécies que talvez não estejam presentes nem em um ou em nenhum dos monoculturas. De fato, a gente encontrou 7 espécies de besouros e 9 espécies de aranhas que foram coletados unicamente nas áreas de cultivo de faixas e não em nenhum das monoculturas. E a única espécie rara que a gente coletou no nosso estudo também foi coletada só nas áreas diversificadas. Adicionalmente, os nossos resultados de uma resposta não significativa para a diversificação dos predadores naturais tem sido previamente reportado e não é raro. E esses resultados têm sido maiormente associados à importância dos requerimentos de hábitat dos predadores naturais e a influência de mecanismos adicionais, como a predação intraguilda ou a competição entre predadores mesmo. Por outro lado, então, a gente, com os nossos dados, a gente encontrou suporte e evidência para a hipótese da concentração de recursos, onde a gente estava esperando que em áreas diversificadas ia ter menor abundância ou densidade de pragas comparado com monoculturas. E isso foi o que a gente encontrou para as duas culturas. Daí, com esses resultados, a gente pode sugerir que, de fato, a diversificação de agricultura usando o cultivo de faixas pode ter sucesso no controle, para promover o controle biológico de pragas.
Também, os nossos resultados de uma maior taxa de parasitismo de áfido de trigo em áreas cultivadas em faixa, também tem sido previamente reportado. E ela sugere um fato muito importante, que é que talvez os parasitoides, eles têm um papel, um rol muito importante no controle biológico de pragas, que pode ser até mais significativo do que os predadores naturais. Por outro lado, os nossos resultados não deram suporte para a evidência prévia de que as densidades e taxas de parasitismo de áfido do trigo, eles são influenciados por efeitos de porta. Mas os nossos resultados de uma maior taxa de parasitismo de larva de besouro do pólen, eles têm sido previamente reportados e maiormente associados a uma maior disponibilidade de recursos alimentares para adultos de parasitoides, mais para o centro da área cultivada com canola. Mas aí a gente não coletou dados de abundância de parasitoides, então não podemos dizer que no nosso caso tinha mais adultos, mais para o centro da faixa cultivada com canola. Também é importante que os reportes prévios de efeito de borda em taxas de parasitismo de larve, eles têm sido reportados maiormente em comparação com outros elementos na paisagem. Por exemplo, linhas de flores ou remanescentes de hábitats seminaturais. E o nosso estudo está dentro dos primeiros tentativas de ver o efeito de borda dentro mesmo da área de agricultura, da área diversificada. E já para finalizar um pouco, então, os efeitos negativos de uso de inseticida, eles são reconhecidos e reportados previamente. E daí a gente acha que os nossos resultados, onde a gente não encontrou um efeito significativo do uso de inseticida em nenhum dos nossos variáveis, tem a ver muito com o fato de que a gente tinha restrições no nosso desenho experimental relacionadas com o manejo das fazendas, onde a gente não conseguiu ter uma área livre de inseticida nas áreas de monocultura, e que também a área que a gente tinha dentro da área cultivada de faixas, ela talvez era muito pequena para ter encontrado um efeito significativo. Então, já concluindo, o nosso estudo é um dos primeiros tentativas de entender essa relação entre a diversificação da agricultura, biodiversidade e serviços ecossistêmicos num cenário de agricultura convencional, onde o uso de mecanização é muito comum. É por isso que as faixas no nosso estudo, elas foram muito largas em comparação com estudos prévios. E isso foi por causa da mecanização, mas não podiam ser menores. Por outro lado, também os nossos resultados, eles sugerem que a diversidade agricultural promovida pelo cultivo em faixas, ele, de fato, promove mudanças de comunidades de artrópode nessas áreas, e também uma melhora de controle biológico comparado com áreas de monocultura.
E finalmente a gente acha que estudos futuros que possam incluir a influência ou a importância de elementos da paisagem são muito importantes para poder criar. São muito importantes. Tá bom, gente. Muito obrigada a vocês por me escutar. É isso aí. Estou aberta a perguntas. Legal. Aê. Obrigado, Vivi. Obrigado, Vivi, pela apresentação e pelo trabalho tão legal. Se alguém tem pergunta, quer fazer uma pergunta. Mas, por enquanto, eu tenho uma pergunta. Bom, Tá não sei, bom. acho. Se a Melina tem uma pergunta, não. Eu tenho, mas pode fazer primeiro. Tá. Bom, beleza. Bom, primeiro, de novo, parabéns, bem da hora, um monte de trabalho aí que você fez, achei bem bacana como para cada uma das perguntas, seja tipo de cultivo, você fez uma coletada de dados por separados, mas aí eu tava, tipo, no mesmo esforço, né? Mas aí, assim, por exemplo, você fala, tem duas coisas. Uma, se o efeito, porque você teve maior densidade de pragas, né, nas monoculturas. Sim. Daí, mas você também encontrou um maior parasitismo. Então, assim, que isso reforça a sua ideia da concentração do recurso. Tipo, o intercropping, pelo que eu entendi, diminui a densidade, mas não necessariamente diminui o parasitismo, é isso? Não, foi o oposto. Tipo, a gente encontrou mais parasitismo nas áreas diversas. Cultiva sem intercropping. Mesmo, a gente encontrou uma maior densidade de pragas dos monocultivos, mas as taxas de parasitismo, elas foram maiores na área diversificada, de fato. Tá. E daí isso não contraponderia, não sei como se diz, o efeito da diversificação. Tipo, você tem como você vê o tamanho, sei lá, você tem mais praga na área monocultura, mas também mais parasitismo, e isso não é já o suficiente para contrapor o efeito do intercropping, sei lá. Não sei se faz sentido a pergunta. Mas eu vou te mostrar o gráfico para ver se a gente faz junto. Pera. Vamos ver. Então, esse aqui, né? Tá. Só que assim, a gente só achou isso para o cultivo de trigo. Aí vai, Tá. aí tem menos praga a gente achou menos pragas na diversificação e maior taxa de parasitismo. Tá. O que a gente não pode falar é que isso é por causa disso. Porque, sei lá, assim, a gente também não coletou a quantidade de adultos de parasitoide para talvez ter uma relação. Dá para responder, entendeu? Sim. Eu tinha entendido errado mesmo. Mas legal, tipo, você não só tem menor quantidade de praga, como também tem ao mesmo tempo mais parasitismo. Sim, isso mesmo, exato. Não necessariamente acontece. Tá bom, obrigado. Minha vez? Pode Oi, Vivi. Oi. Pode compartilhar sua tela aí, que eu tenho umas dúvidas. Na verdade, eu fiquei com dúvidas sobre essa sua pergunta sobre o efeito de borda, porque eu queria entender um pouco melhor o seu sistema,
O que é borda para essas suas espécies? Sei lá, fico imaginando bichinhos que voam ou que caminham para lá e para cá. E aí depois no final você falou assim, as faixas eram largas e tal, então não sei, o que você está considerando borda e não borda, não sei. Sim, na real, eu concordo com você. A gente pensou em chamar isso um efeito de borda, porque na real, se você ver na fotinha aqui, que eu mostro. Não, no começo. A gente se refere nessa interface aqui, né? Que a gente chamou Tá. de borda, porque a canola ela é mais alta do que o trigo, daí parece uma borda. Mas na real, você tá certa, a gente não deveria falar borda, é meio que uma. Não, eu não estou falando que não deveria, estou perguntando o que vocês estão considerando, dada a largura de cada faixa e coisas assim. Não estou só Não, te a gente na real pensando. considerou como borda as armadilhas que a gente colocou na borda. Na interseção das duas culturas, entendeu? Daí que nem aqui eu mostrei, deixa eu ver. Quantos metros em cada 10 metros em cada armadilha? Sim. Uhum. Tá. Mas aí você considerou, você juntou esses 40 metros de armadilha em um ponto? Não, a gente pegou dados de cada armadilha separadamente. Separadamente. Uhum. Mas esses 5 metros entre uma e outra ali, isso que eu não tô entendendo. Ah, tá. Então, por exemplo, essas duas armadilhas aqui, elas entraram no modelo como borda. Tá. Vamos lá, os dados delas. Aí, essas duas aqui, elas entraram no modelo como interior. Entendi. Porque na verdade, para mim, acho que você deveria, não sei como é que tá o trabalho, como é que vocês escreveram, mas eu acho que é importante muito argumentar o que vocês estão considerando borda, essa distância aí, que eu acho que é o quê? 20 metros de cada strip aí, de cada pedaço. E porque esses bichos, teoricamente, não sei como é que eles são, se eles caminham muito ou não. O que eles podem estar achando dessa borda? Sim, tá certo. E você estava falando, você trabalhou principalmente com abundância e riqueza. Mas no final você infere alguma coisa pensando em diversidade entre as monoculturas e a outra, que talvez a diversidade, a sua ideia de que a diversidade seja melhor, pelo menos a de predadores e tal. Você pensa em trabalhar algum outro tipo de métrica de diversidade? Não, na real, a gente decidiu chamar diversidade porque vai estar usando abundância e riqueza. Mas não falamos ainda não se vale a pena considerar, sei lá, você fala tipo um índice ou alguma coisa assim. Uma diversidade beta, talvez, porque aí você compara a similaridade ou a dissimilaridade entre as monoculturas e a outra lá dos... Sim, fala faixa. É difícil falar. Faixas. E não sei, porque na discussão você levanta um pouco disso, né? Não sei o que da abundância e a riqueza, mas talvez essas medidas não ajudem a entender a comunidade que está visitando esses lugares, porque provavelmente vai ter uma diferença. Bom, eu estou achando aqui, né, que eu poderia esperar do que você falou, que teria uma grande diferença entre a comunidade ou dos besouros, dos bichinhos lá, os predadores, entre a canola e o trigo, porque são plantas diferentes, então vão ter bichos que gostam de ficar, né, sei lá, diferentes, mas que talvez a que está no meio seja mais parecida, fique mais parecida entre as duas, seja uma mistura das duas diversidades ou não. Aí você falando assim, porque o único bicho que a gente encontrou raro estava no cultivo de faixas, então quer dizer, o cultivo de faixas é o intermediário entre a canola e o trigo, ou ele é uma comunidade um pouco mais diferente, ou qual que é, não sei, fiquei pensando nessa relação entre essas coisas. Sim, eu acho certíssimo, eu já tinha pensado nisso, e é uma coisa que é para discutir, sim, a gente está pensando em melhorar um pouco as análises de dados para
para uma publicação, então é bom, é bom. E depois eu teria outras perguntas mais metodológicas, mas deixa o pessoal perguntar aí para frente. Ou depois eu te pergunto pessoalmente. Obrigada. Acho que vou eu. Que oi. Muito legal o trabalho, eu gostei demais. E muito campo também, super legal. Eu tenho uma dúvida nos resultados por inimigos naturais. Não sei se vocês tiveram na conta ou se os resultados podem ter a ver, ou não, se podem se relacionar com o movimento que podem fazer esses inimigos naturais, tanto as aranhas como os besouros, propriamente o spillover que pode ter entre o trigo e a canola, dependendo da época, quando é o pico da canola e quando é o pico da florada do trigo. Não sei se... Porque muda muito, não muda a abundância pode mudar a abundância. Então, não sei se vocês tiveram no desenho. Talvez quando mostraram em duas épocas diferentes, se isso era isso. Não, acho que não entendi muito bem a tua pergunta, mas eu acho que talvez está relacionado com o que a Melina falou, talvez que a gente não teve na conta como o turnover de espécies, é isso que você está perguntando? Sim, porque elas podem ser, assim, se eu sou um besouro do pólen, é isso? Uhum. E tem o pico da canola, eu vou me movimentar para a canola, mas quando esse pico passa, eu vou ir para outro lugar, talvez, para o trigo, ou não sei se tem áreas seminaturais por aí. Talvez essas abundâncias e riquezas das espécies são dinâmicas no tempo, nas temporadas. Então, não sei se isso pode influenciar os resultados que não obtiveram resultados significativos na parte... Sim, com certeza. Mas o que é bom, o que é legal, pode ser, mas o que é legal que a gente achou é essas dinâmicas, entendeu? Tipo, que a gente viu que no tempo a comunidade muda. Só que a Melina falou, a gente não sabe se... A gente não usou os dados ainda de dar uma olhada qual espécies que estavam no começo, se mudou completamente... Ou se na real foram as mesmas, se só mudou a abundância, não sei, isso a gente não sabe, mas é interessante testar, mesmo. E o do spillover, assim, tem estudos que eles falam de, pelo menos, por exemplo, as aranhas, elas são bem mais associadas a trigo mesmo, e os besouros, eles dependem mais assim, os estudos com besouros, eles são mais relacionados a qual que é a influência do que tem ao redor para besouros chegarem na área de cultivo, entendeu? Uhum. Mas aí, não sei, aí eu não saberia te explicar. Mas é interessante pensar nisso. Boa, Vivi. Obrigada. Obrigada. Oi, Vivi. Oi! Tudo bem? Nossa, vamos ver todo mundo. Legal. Saudade. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação, muito legal. A gente tinha conversado em julho, né, sobre o seu mestrado, bem rapidinho, legal ver os resultados agora. Fiquei bastante contente. Seu português está ótimo, você estava insegura, assim, eu acho que você mandou mal bem, não sei se você ensaiou. Aqui, um discursinho assim. Não, achei que você arrasou, sério. Eu achei muito legal, né, essa oportunidade de você poder fazer experimento em fazendas, assim, né, tipo, do jeito que vocês desenharam, poder fazer lá, né, geralmente a gente não encontra essa realidade, assim, né, de poder plantar do jeito que, sei lá, embora vocês acham que, tipo, poderia ser maior as faixas, tal, enfim, eu acho muito legal ter essa oportunidade. Acredito que e eu tenho uma curiosidade, né, na verdade, tipo, aí o experimento continua, tipo, agora continua lá, tem, tipo, anualmente vocês fazem as mesmas medidas para ver se muda alguma coisa? Como é que tá isso? Sim, então, o que a gente fez, na real, foi o piloto, porque eles querem fazer isso com o maior número de fazendas, né? Porque só 3 fazendas não é muito, não. E agora tá rolando.
tá rolando com uns outros alunos de mestrado e de bachelor, de bachelor, Graduação, assim. de graduação, que eles estão coletando dados agora. Eles conseguiram ter 10 fazendeiros que falaram sim para fazer isso, e é porque o governo aqui da Alemanha, ele está dando uma grana para eles fazerem isso, porque na real eles vão ter menos yield, menos Benefício, assim. Tipo crédito sim. rural, alguma coisa assim. Eles estão dando dinheiro para compensar, porque eles vão ter menos benefícios. Retorno, assim. Uhum. Nossa, é muito legal. E aí, uma outra curiosidade que rolou é que, assim, são 3 fazendas, né? E aí, beleza que você controlou se estava num cultivo de monocultura ou de faixas. A minha dúvida é se houve muita variação dentro do cultivo de faixas entre as armadilhas, né? Porque você vai ter armadilhas que estão mais próximas ou distantes das monoculturas, dentro da cultura de faixas, certo? Então, sei lá, você esperaria que uma armadilha dentro do cultivo de faixas, próximo a uma monocultura, responda diferente de uma armadilha que está mais distante, né? Porque, sei lá, você viu que, por exemplo, durante o pico do trigo, acontece uma coisa com os besouros, outras coisas com as aranhas no outro pico. Então, a minha dúvida, assim, é uma curiosidade se houve muita variação dentro do cultivo de faixas, nas armadilhas que você colocou. Ou seja, se a distância da monocultura responderia também à sua abundância ou sua diversidade, sei lá. Eu acho que é interessante testar, mas a gente controlou para ter quase a mesma distância das monoculturas nas armadilhas, nas faixas. Porque, bom, não dá para ver aí, mas a área que a gente tinha de faixas foi muito grande. Isso é muito grande. Aí, então, a gente conseguiu padronizar, vamos falar, isso. Assim, mas... Então, a gente, sim... porque a gente tentou ir mais para o centro do cultivo de faixa, mas seria bom testar, tem sentido, porque... sei lá, pode ser. Não sei. Só uma curiosidade que eu fiquei, assim, se havia muita variação em se responder. Porque eu não sei o tamanho da paisagem para cada praga, né? Talvez seja o suficiente para uma praga essa distância da monocultura ou não, assim. Claro. Não sei também, não. Mas é interessante. Verdade. Mas que legal, parabéns aí. Boa sorte nas próximas etapas do trabalho, da carreira. Obrigada. Bom te ver. Bom te ver também. Bom, sei lá, aproveitando o gancho só para mandar mais uma pergunta antes de fechar aqui, ou sei lá se a Melina vai querer fazer outra. Mas, só rapidinho, você fez isso em 3 fazendas, né? Uhum. E eu sei que você fala com uma sugestão, e não foi a intenção do trabalho, de considerar a paisagem numa escala maior, mas, ao mesmo tempo, essas 3 fazendas, teve alguma diferença gritante em termos da paisagem, que poderia ser de fonte para a diversidade que vocês acharam nas suas 3 fazendas, que poderia ter... De fato, quando a gente estava numa olhada, explorando os dados, deu para ver que tem diferenças, tem diferenças significativas entre cada uma das fazendas. E daí, por exemplo, uma das fazendas, ela ficava num lugar mais natural, dentro do que a gente pode falar natural, mais pristino, sei lá. E a gente encontrou mais insetos lá do que comparado com as outras. Tipo, aquela espécie rara foi daquela fazenda, por exemplo. Sim, por exemplo. Exato. Daí é importante. E vocês incluíram, tipo, a fazenda como efeito... Porque 3 é pouco para incluir como efeito randômico, né? O efeito Não, mas fixo. incluímos. Naquele termo que eu falei, a gente incluiu a maior quantidade de informação possível, porque também
bom, as armadilhas não estão muito separadas uma da outra. Bom, assim, é importante controlar por isso. Mas sim. Melina vai querer. Na verdade, eu tenho uma sugestão, só já que ninguém quer falar mais, a gente tem um tempinho ainda, 5 minutos. Vivi, eu queria fazer uma sugestão para as suas figuras. Não é melhor você botar um box plot? Sim, já me falaram. Vou fazer. Com os dados. Que eu acho mais legal assim. Porque é melhor porque a gente consegue ver os dados reais e tal, as coisas. Sim, certeza. Eu fico, sei lá. Sim, vou fazer mesmo. Toque. No documento da tese ficou assim mesmo, mas para publicação. Mas, sei lá, aproveitando ainda e retomando nessa ideia da paisagem, o que você esperaria desse efeito da diversificação? Tipo, hipoteticamente, né? Se uma paisagem ela tem mais ambiente natural, você esperaria que esse efeito da diversificação fosse maior ou menor? Depende, né? Porque aqui na Europa eles estão fazendo bastante estudos de efeito da não da paisagem, mas de tipo de elementos da paisagem, que nem aqueles flower strips, faixas de flores, que é um esquema de ambiente. Agroenvironmental schemes, Sim. Aí, e também com quantidade de grassland, que é semi-natural habitat. E daí, então, por exemplo, quando você tem cultivos que estão rodeados de maior quantidade de flower strips ou grasslands, tem mais de besouros, por exemplo, ou parasitoides, mas não muitas aranhas, assim, muda bastante, entendeu? Dependendo do grupo. do grupo. Mas aí, que nem eu falei, eu tenho um palpite que os parasitoides, eles são muito importantes, cara. Eu acho que eles fazem um papel bem mais forte do que os besouros ou as aranhas. Mas sei lá, eu esperaria que nem a gente achou em paisagens ou em fazendas que estejam no meio de algo menos antropogenizado, vai ter o efeito vai ser maior, né? Porque o TGA ele tem essa hipótese, né, de que essas práticas de manejo vão ter maior impacto justamente em ambientes lá, não necessariamente menos antropizados, né? Sim, mas também tem aquele debate sobre o que é mais influente, ter uma heterogeneidade dentro de uma área ou ter em consideração o landscape effect, sei lá. Tá rolando muito esse debate lá? Rola bastante. Rola bastante. Bom, beleza. Sei lá, não sei se alguém tiver mais perguntas, mas pode entrar no privado em contato com a Vivi, não sei se você disponibilizou o seu contato, mas... Nossa, pode ser, sim. Pode ser. Mas muito obrigado, eu realmente gostei, porque gosto muito da temática, mas também por ver você aí finalizando essa etapa do mestrado, eu sei quanto você tem batalhado por isso e um parabéns gigante, tanto pelo trabalho como pela meta atingida, né? Obrigada. Obrigado pelo por convite. essa visita rápida aí para São Paulo, outra vez nos médios virtuais. Tomara, depois de tudo essa... Igual, essa palestra vai ficar gravada aí, então se você depois quiser ela para compartilhar, se ver. Tá bom. Eu queria falar para todos que é muito bom ver vocês, saudades de vocês do Brasil. Obrigada pelo convite. E, bom, tamo aí.
Aí, beleza. Valeu, Vivi. Tá bom, Grande valeu. abraço. Bom te ver. Bom dia aí para todo mundo. Tchau, Vivi, obrigada. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.